Pronto. Bora ver. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Bora ver agora o vídeo do Piscine de emos, uma espécie em extinção que eu já fiz parte. You said to the star, got your heart in a headlock. I don't believe it. You said to the star, Esse aqui vai ser pra tu, Yumi. Já deixa o like porque eu gosto do vídeo do Piscine. Pronto. Então bora. A internet, sempre nos abençoando com as mais variadas coisas, mas desde o início, desde os primórdios da internet, uma das coisas que sempre se propagou por aqui foram os estilos. Um não se dava com o outro, mané. Se você gostava de rock, você tinha que obrigatoriamente odiar funk e vice-versa. Mas enquanto o funk era uma parada mais original aqui do Brasil, tinha shows, os artistas eram tudo daqui, era mais fácil de você encontrar pessoas que curtiam esse estilo. Enquanto o rock, não. Se você quisesse ir além do grupinho bem nichado de amigos que curtiam rock na sua sala de aula, você tinha que ir online. Para baixar suas músicas era online, para conhecer novas pessoas ou novas bandas eram em fóruns de rock, tudo isso para culminar em você se reunindo num rolê de roqueiros da sua cidade, para vocês ficarem falando das músicas enquanto não tinha nenhum funkeiro por perto. Ai, nós odiamos funkeiros. Nossa. Esse era eu com os meus 14 anos. Só que se tu conhece rock, tu sabe que ele é um bagulho, mano, que tem vários outros gêneros, várias subculturas, várias paradas diferentes no rock em si. Mas um desses estilos foi o que me encantou quando eu era adolescente. Um que fez parte da minha adolescência quase que inteira, que foi os emos. Eu era emo pra caralho, mano. Tinha o cabelo no olho, usava delineador, pintava unha de preto. Nossa, mano. Até hoje, na verdade, eu... É os fãs mais fracos do Sasuke. Mano, eu não tenho nem o que falar, viu? Ai. Eu só tenho que agradecer, porque eu nunca fui assim. Eu me recuso a ser. Não querendo ofender, mas pelo amor de Deus. Tem uns que até é de boa. Mas eu adoro aquele vídeo do Eu Não Me Acho Bonito. Aquele vídeo é bom. Aquele emo eu respeito. alguns resquícios dessa minha fase emo, né? Tipo, porra, olha a merda do meu cabelo. Então hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco sobre a história dos emos, principalmente aqui no Brasil, já que eu tava parando pra pensar, mano, e o que exatamente configura um emo? Aonde eles vivem? Mas antes, não se esquece de se inscrever no Jojando, meu canal de gameplay, que tá saindo vídeo lá de segunda a sexta. Primeiro, o link é na descrição, dá uma olhada lá. Só que bom, como a gente vai estar falando de emos aqui hoje, eu acho que eu preciso me vestir a caráter, então... Não. Na 4 da versão de A da Aura com da o minha Google, tela dele, você vai conhecer um pouquinho mais os conceitos de... Sim, eu sei, tá faltando dois elementos principais, que é a touca e a unha pintada de preto, mas... Bom, paciência. Bom, uma das coisas que muita gente não sabe sobre o emo é que ele não é necessariamente um estilo de música, já que muitas músicas que os emos escutam não se configuram numa categoria de músicas emo. Porém, a primeira vez que a palavra emo foi usada foi através de uma banda, que foi numa revista Thrasher de 1986, moleque. Olha que bagulho velho, irmão. Caraca. Essa revista usou o termo emocore para definir o estilo de música que algumas bandas estavam tocando, principalmente Embrace e Rites of Spring. Mas eu sei, você aí emo de 2010 pra frente, provavelmente nunca nem ouviu falar nessas bandas. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar também. Porém, eu tô citando isso aqui para vocês terem uma noção de como emo não é uma parada muito atual, ela já existe há um bom tempo. A parada do emo seria uma simplificação para emotional, ou emocional. Uma mistura de todos os elementos que você vê numa banda de rock padrão por aí, misturado com a letra onde focava num lado mais emocional da vida do vocalista ou da banda, geralmente associado com paradas tristes, um sentimento mais melancólico. Isso era atribuído a bandas emo. Só que também vale lembrar que muitas bandas que eram chamadas de emo não se consideravam emo, elas eram chamadas por outras pessoas, às vezes pela fanbase, ou às vezes por revistas, que nem essa própria Thrasher
Thrasher. Só que foi só lá pra casa dos anos 2000 que o emo começou a ficar algo mais forte e mais parecido com o que a gente tem hoje em dia. Sim, eu sei que eu tô engolindo várias bandas relevantes de 90 e 95, como por exemplo Jimmy e The World, mas é só pra gente deixar mais direto ao ponto, principalmente porque a gente aqui que é brasileiro, as coisas aconteceram numa ordem meio diferente, foram outros grupos que foram ficando populares primeiro. Panic! At the Disco, Green Day, My Chemical Romance, principalmente, eram todas bandas muito associadas a essa fase mais emo, principalmente nessa quebradona de 2000 a 2010, tá ligado? É claro, tinham outras bandas também, mas eu, pelo menos de cabeça, lembro bastante do meu irmão, que é mais velho do que eu, ouvindo muito desses grupos. Mas pera aí, Psyne, essas bandas não são necessariamente bandas emos. Não foi o vocalista do My Chemical Romance que fez uma entrevista falando que ele não era emo e que ele não considerava o movimento emo que tava tendo naquela época como emo de verdade? Sim, na verdade isso aconteceu, por incrível que pareça, esse desgraçado emo aqui falando que não era emo. Ah, tá bom, mané. Se bobear, esse maluco foi o que popularizou o movimento de fazer assim com a mão que muitas bandas emos faziam nos clipes dele. Eu não sei porquê, mas faziam. Só que isso reforça o que eu falei lá atrás. Muitas dessas bandas não necessariamente são bandas emos, que fazem músicas pra emos. Isso é uma associação que os próprios emos acabam fazendo. E tipo, se tu colocar 5 emos numa sala, eles provavelmente escutam músicas completamente opostas. Tem muita variação porque emo não é exatamente o estilo de música, entendeu? É e não é. Só que como eu falei, a gente também vai focar aqui no Brasil e a gente não tem como não citar NX Zero e Fresno, né, mané? Porque eles foram muito fortes nessa cena emo pra muita gente aqui do Brasil. E o estilo de roupa dos emos foi ficando bem mais concreto nessa fase, pegando como base muitos dos vocalistas e membros de bandas que eles ouviam nessa época, misturado com um toquezinho original ou algumas coisas que eles pegaram de outros estilos, como os cabelos com franjas extremamente oleosas na cara, roupas com poucas cores, pra falar a verdade, se quisesse ver cor no emo, provavelmente era em alguma mecha que ele tinha no cabelo e provavelmente era uma mecha azul ainda por cima. Piercings também eram uma parada extremamente popular entre os emos, principalmente piercings na boca, e eles também tinham o hábito de se juntar em grupinhos de adolescente e ficar tomando vinho barato sentado em lápides de cemitério. Eu li na internet. Eu não sei nada sobre isso. Só que foi em 2010 que os emos tiveram uma grande... Mano, nossa, velho, que porra é essa de tomar vinho em cemitério, velho? Mano, será que eu consigo comprar a briga com todos os emos existentes? Eu não quero fazer isso. Eu quero prestar respeito, eu quero deixar claro que eu respeito eles, só não sou da mesma laia, né? Não de um jeito preconceituoso, né? Longe disso, longe de mim. Eles também. Eu não tenho nem lugar de fala, não sei nem o que emo ouve, o que emo gosta hoje em dia. O que emo ouve hoje em dia? Yumi, fala aí você que é emo, o que o emo ouve atualmente? Emo ouve gospel? O que você tá falando, cara? Mano, emo... Ah tá, rock... Não, rock e gospel é entendível, mas gospel... Deve ter, deixa eu pesquisar uma banda aqui. Rock, gospel... Nossa, escrevi tudo em burro. Tem emo gospel. Deixa eu... bandas... Pera aí. Bandas emo 2025. Linkin Park, Bring the Horizon, My Chemical Romance, Fresno, Simple Plan. Ah, mas eu queria ver, eu quero saber o que os emo mais ouve hoje em dia. Que bandas os emos mais, deixa eu, peraí. Ouvem, nossa, escrevi ouvem com U. Hoje em dia. Caraca, essa daqui é um bom tópico. Tinha que ser no Reddit, mas tá bom.
O que os emos kids escutam hoje em dia? Lil Peep, Cold Heart, Shinigami, High Waters, Guardian, eles são o novo emo, mas com um som mais lo-fi barra rap. Mas você pode sentir as influências do emo antigo, isso vem do padrasto de um enteado emo que também gosta de MCR, Tony Reis, Fall Out Boy, etc. Acho que eles gostam. Nossa, mas os caras foi mó grosso. Acho que eles gostam daquele lixo da Billie Eilish. Sentir o emo. O artista que está misturando rock com pop eletrônico, alguns exemplos deles são Tame Impala, Gorillaz. Em termos de pop, os grandes são Billie Eilish, Lorde e Harry Styles. Em termos de rock, principalmente Arctic Monkeys e The 1970. Não sei como ler isso em inglês, mas tudo bem. Mas muitos emo kids escutam bandas emo dos anos 2000, como My Chemical Romance. O emo kids de hoje, no entanto, são definitivamente orientados pelo pop. Nossa, o cara botou muita banda, velho. Tá, não tem muito um tópico do que eu ouvi. Os caras tá falando que emo hoje em dia ouve Billie Eilish. Não só ouve Billie Eilish, mas ele falou, acho que eles gostam daquele lixo de Billie Eilish. Tadinha. Ah, achei o bagulho que eu falei. Bandas que estão em alta, Lil Peep, Cold Heart, Shinigami e outros artistas com um som mais lo-fi barra rap. Bandas brasileiras Fresno, CPM 22, NX0, Strike e outros. Bandas do hardcore e emo, Orchid Sunny Day. Ah, mas isso daqui eu acho que são as mais... Quais são as maiores bandas emo? Deixa eu entrar um pouco no assunto, porque os caras não... Os emos verem que eu tenho um mínimo de conhecimento. Porque eu tô vendo o vídeo sem nem ter lugar de fala, né? Mas é isso, eu quero que o Zemo vá pra merda. Página nas categorias bandas de emocore. Aiden, Alessana, Alexon Fire, Alkaline Trio, The American Rejects, Amber Pacific, American Football e The Ataris. Calma aí que minha tela caiu. Calvo do Campari. Isso é uma banda também? Não é, não é. Eu acabei de descobrir. Vai tomar no cu, tô metendo no cu. Tá, deixa eu voltar pro vídeo que a gente já se perdeu muito aqui. Explosão no movimento, principalmente porque já tinham muitos Calma, deixa eu grupos voltar que famosos. já esqueci. Eu li na internet popular entre os emos, principalmente piercings na boca. E eles também tinham o Eles hábito de se bebendo juntar coisa em grupinhos de adolescente e ficar tomando vinho barato sentado em lápides de cemitério. Eu li na internet. Eu não sei nada sobre tem cara isso. Que faz Só que isso, foi em filme. 2010 que os emos tiveram uma grande explosão no movimento. Principalmente porque já tinham muitos grupos famosos, pré-estabelecidos e um estilo bem mais concreto do que antes. E também era a fase que a rapaziada dos anos 2000, que nem eu, tava começando a entrar na pré-adolescência e se interessar mais por estilos de música diferentes. Foi no finalzinho de 2014 pro começo de 2015 que eu comecei a me tornar um emo de verdade. Inclusive, permitam-me compartilhar uma descoberta horrenda que eu fiz. Um amigo meu gordo, por algum motivo, esse filho da puta, guardou uma foto minha de quando eu era emo. E, bom, a foto em questão é essa. Tá aí a prova, eu era emo. Olha aqui. Meu Deus do céu, Piscine. Meu Deus do céu. Nossa, tá parecendo aquela... Ah, velho.
Ah, que isso, não... Ainda bem que você tá falando no Discord e não tá no chat. Que aí não vai aparecer na tela se chamando ele de paneleiro e falando que parece o King do Discord. Mano, tá parecendo imagem dos cara que foi assassinado em Analog Horror, velho. Com todo respeito. Ah, tá. Não parece vítima de Analog Horror? Com todo respeito, Psyne, né? Você é foda, eu gosto do seu trabalho, vamos gravar junto um dia. Ai, meu Deus, que moleque desgraçado! E o estilo de música que eu e todo mundo que andava comigo escutava era Screamo. Já vou deixar bem claro que eu tô pouco me fudendo pros emo purista aí nos comentários, porque isso daqui que é emo pra mim. Bandas como, e eu nem preciso ler o roteiro nessa daqui porque eu lembro de cabeça, Suicide Silent, As King Alexandria, Motionless in White, Bring Me The Horizon, Piercing the Veil, entre outras, eram extremamente populares na cena emo dessa época. O Screamo é aquele estilo de música bem gritaria, porra louca pra caralho. E ó, malandro, hoje em dia eu sou eclético, eu escuto de tudo, mas desde sempre, até hoje eu me considero um pouco metalhead. Até antes de ser emo, quando eu tava começando a escutar rock, eu sempre dei preferência pra escutar rocks mais pesados, metal principalmente. E é óbvio que eu ia acabar flutuando pro Screamo quando eu virasse emo. Existia uma magia em virar adolescente. Ao invés de ir pro grupo dos roqueiros pesados ou virar um dos moleques que gostava de jogar bola na praia, você ficava triste no seu canto, pensando como a vida era difícil, e sendo que nada tava acontecendo, na verdade. E aí um dia aleatório, você tá ali na lan house, scrollando nas suas músicas, e você vê uma thumbnail de um roqueiro com cabelo comprido e todo tatuado, cantando um rock extremamente pesado, e quando tu para pra ler a letra, tu fica, meu Deus, ele é literalmente eu. Sim, essa inclusive foi a minha história de origem como emo. Black Blood. Para, eu quero virar dele, velho. I just wanna live. Sim, essa inclusive foi a minha história de origem como emo. Não quero ver a dica. Numa lan house. Nessa época, o Facebook era a rede social. Então tinham várias páginas, grupos dedicados a postarem coisas apenas de emo. E cara, era o máximo assim, mano. O estilo consistia no já citado... Ô Yumi, você xingava funkeiro? Você era dessas que ficava xingando funkeiro? Então tá certo, você nasceu no Rio. É, então, se você falasse que xingava, eu teria até falado que você nasceu no lugar errado. Tô sendo emo agora. Ah, velho. Mano, é muito bom que as suas mensagens não tá no chat, então eu posso manipular tudo que você fala, velho. Chat, ela falou que ela odeia funkeiro, que ela é emo. Franja no olho, calça, tinha que usar calça, não tem papo. Tênis All-Star, especialmente os de tala alta, que aí fica mais emo ainda. E se tivesse frio, a única coisa que você ia usar pra se aquecer é aquelas blusas que parece de lenhador, de manga comprida, tá ligado? Aí você colocava em cima da sua blusinha. Tinha um mano na minha escola que a skin dele era essa, só que ao invés de ser uma dessa vermelha, era uma verde. Mano, é a skin do cara da minha escola, velho. King Alexandria com os botões abertos e pronto. Cê era o emo brasileiro. Agora falando um pouco mais de algumas bandas, é meio triste porque muitas delas ou acabaram ou mudaram bastante o estilo de música que elas faziam. São poucas as bandas por aí que são Screamo mesmo desde que era lá atrás. Motionless in White é uma dessas bandas que moveu um pouco desse estilo Screamo e pá, ainda fazem músicas pesadas, bem no estilo emo e gótico, mas é uma coisa diferente, só que de verdade eu adoro o som desses caras até hoje, é muito bom. Bring Me The Horizon, ou como eu sempre falei, o Bring Me The Horizon, é uma das bandas mais bem sucedidas desse grupo aí de Screamos. As músicas são muito pedradas, eles misturam muito bem o Screamo com umas letras que você consegue entender, então atrai mais pessoas que não necessariamente são emos. E o vocalista, o Oliver Sykes, ele mora no Brasil desde 2017.
Eu acho que isso é um ponto bem importante também. Ele já morou aqui em São Paulo, mais exatamente em Taubaté, lá no interior. Dá pra acreditar num bagulho desse? Aqui a gente tem uma foto dele tendo problemas com seu Uno, o que é um clássico, né? Quem nunca? Ele tem CPF, ele tem uma casa aqui no Brasil e ele é casado com uma brasileira. O maluco é 100% brasileiro a esse ponto. Olha ele aqui tomando um Skol. Não tem como, cara, não tem como. Depois dessa grande explosão das bandas Screamo e das bandas emos, a gente teve uma recaída e um retorno com o Rap Emo. Artistas como Lil Peep, XXXTentacion e Sweet Boys, entre outros, são muito creditados por essa fase do Rap Emo, que são músicas mais melancólicas, tristes, com assuntos pesados e rap. Já alguns anos no futuro, a gente poderia citar a Billie Eilish no início da carreira dela e até o Joji, ou Filthy Frank, para os que são das antigas. Já nos dias de hoje, no tempo atual, as novas músicas emos, de novos artistas, elas são, tipo, legais, tá ligado? Maneirinhas. Nada se compara com o que era em 95, muito menos em 2000 a 2015. As coisas estão bem diferentes, é uma cena que ela deu uma bela de uma diminuída, mas ela não sumiu totalmente de jeito nenhum. O emo, acima de ser um estilo, um gênero musical, ele é uma fase, tá ligado? Na época, eu lembro de ficar muito bolado quando alguém ficava falando que emo era uma fase. Não, pra mim, mano, que era um estilo de vida. Só que no final das contas, como praticamente qualquer coisa na nossa adolescência, é uma fase, é um tempo que passa, tá ligado? Eu até hoje ainda retenho muitas dessas paradas de emo, tipo, eu uso brincos de cruz e as minhas blusas são sempre do demônio ou pretas, mas de qualquer maneira, pra você, Olha você aí que talvez Yumi, nunca tenha visto um emo na sua vida, porque eles são uma espécie meio em extinção ultimamente, essa é um pouco da história da rapaziada emo vindo de um emo das antigas, moleque. Das antigas comparado com a geração atual, né? Porque sempre vai ter alguém mais das antigas do que eu. E eu espero que esse vídeo acabe chegando nos poucos emos que estão aí na minha comunidade e tenham lembrado de um tempo que, por mais vergonha alheia que possa ter sido, porque dependendo do que você fez como emo, era um pouco vergonha alheia mesmo, foi um tempo divertido que eu lembro com memórias bem agradáveis e dramáticas, porque, meu Deus do céu, eu era muito dramático. melhor era. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de ir lá no meu canal de gameplay, Jojando. Uau, eu consigo enxergar dos dois olhos de novo. Caralho, que foda. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... E sim, uma das principais atividades que eu fazia como emo era chorar no banho. Uau! A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Ó o Scott. Cara, eu não tenho nem mais o que ver, eu acho. Nem o que jogar. Eu queria. Porra, é uma merda estar sozinho. Cadê meus amigos? Cadê os vagabundos dos meus mods?